Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Hoje eu voltei aqui para falar de um GB. Esse GB não tem muito como hypar nem nada do tipo, porque é um dos GBs que, como de costume, não é um GB de sucesso amplo, clamor no público, tal. É um GB que foi até bem ignorado. Tem sua qualidade, tem muita qualidade, mas é um GB bem ignorado e é parte da obra menor de um roteirista que eu gosto muito. É um roteirista que eu gosto muito. Desse modo, você já pode reduzir a 2 suspeitos. Não é um gibi das Majors, não é da Marvel e da DC. Aí você já pode reduzir qual é o roteirista, porque só tem um grande trabalho que não é das Majors do outro. Bem, é um gibi publicado pela Cass Comics, quando a Cass Comics ainda era uma editora do povão. Uma editora que publicava em capa cartão. Se bem que não era do povão, porque era um capa cartão bem caro. Mas hoje eu quero falar, como alguns já podem ter presumido por ter visto sumido no fundo, como estava fazendo um vídeo depois do outro. Hoje eu vou falar de Blue and Green, do meu querido Humvee. Ou, para os não íntimos, Ramnarayan Venkatesan. Ele, aqui nesse gibi, está fazendo dupla com o Anand RK. Ou, para aqueles que sabem pronunciar, eu não sei, Anand Randakrishnan. Acho que é isso. Enfim, perdoem meu indie, não é dos melhores. Esse é um gibi que a gente achou um sebo. Filme na capa. Eu falei, vou pegar. E foi uma grata surpresa. Esse gibi foi publicado originalmente em 2020, 2019, 2020. E é basicamente fazer uma redução extrema. Sinners encontra o Departamento da Verdade antes de Sinners. E diz que isso não te provoca. É sobre terror e blues. É sobre terror e jazz. É sobre a música como portal para algo mais antigo, algo ancião. Que nem Sinners. Pecadores para os íntimos. Então a gente vai acompanhar na história um saxofonista que se autodeclara medíocre, trabalha como professor em alguma cidade americana, que vai voltar para casa para o funeral de sua mãe. Ele nunca se conectou muito com a sua mãe, porque sua mãe sempre reforçou esse caráter de... Não, mãe, você não é tudo isso. Você não é um grande artista. E então a gente vai entrar na cabeça desse personagem conforme ele investiga segredos sobre o mundo da música que ele achava conhecer muito bem, segredos sobre sua mãe, segredos sobre si mesmo. E assim, a história é boa, a história é bem boa, mas eu acho que aqui claramente um Humvee menor. É um Humvee que ele ainda não encontrou o seu lugar, não encontrou o seu ritmo de narrativa. Então a gente vai ter muito dele que são esses recortes do cotidiano inseridos na grande história, que eu não acho que funcionam tão bem. Que sim, ele tem esses paralelos muito poéticos inseridos, como o próprio Alistar, Sabores Raros, como até mesmo o Batman dele, e como mais pra frente o Immortal Man, que é com o mesmo desenhista, que faz de maneira linda. Eu acho que aqui ele é menos eficaz. Eu acho também que a curva, a progressão também é um pouco mais truncada do que o que ele desenvolve. Então, tipo, é um Humvee que sim, ainda é um Humvee primoroso, mas não é o Humvee. Isso é 2 ou 3 anos antes de lá ele estar. Então não é o Humvee, mas é um Humvee. Então, como Humvee, vai ter personagens interessantes, vai ter uma discussão interessante, uma aproximação interessante da arte, uma aproximação interessante da natureza humana. E como assim misturado com Sinners? Além desse negócio do... música como portal para algo assim, uma força primitiva.
também vai ter o antagonista que busca essa música, o antagonista que é a figura misteriosa, sobrenatural, que quer se apossar dessa música. E com esse antagonista, que se mostra muito, muito aparente o paralelo que eu faço com o Departamento da Verdade, por exemplo. Deixa eu achar essa página aqui. Essa página aqui é puro Departamento. Sim, eu acho que isso aqui é até anterior ao Departamento da Verdade. Mas, porra, é do caralho. Lembra muito Mark Simmons. Esse contraste de cores, esse não mistura de um fotorrealismo com uma mistura de multitécnicas coloridas e interpretativas. Eu acho muito interessante. É um gibi visualmente estupendo, ridiculamente bom. Ridiculamente bom, com uma narrativa extremamente fluida. Mas a história é só boa. Só boa. Até o final. No final, ela sobe bastante, porque no final, Ranvi dá uma de Ranvi e vai fazer toda uma reflexão extremamente interessante, extremamente pertinente sobre como a gente se relaciona com a arte, sobre como a gente se relaciona com as pessoas que criam a arte, sobre o consumo, sobre o que resta das pessoas, sobre como a arte é algo extremamente pessoal, como uma expressão nossa, como ela nos consome e outros a consumirão, sobre como é um ato de egoísmo a gente usufruir da arte. E isso aqui tudo em uma página. Eu fiquei encarando essa página uma boa meia hora. Eu tive insônia por causa dessa página, porque tipo, eu fiquei pensando sobre ela muito, muito, muito tempo. Só isso aqui já valeu toda a leitura do gibi. Porra, acho do caralho. É o que eu falei, até o final do gibi é um gibi bom. Essas últimas 3 páginas valem ele inteiro. É maravilhoso, é maravilhoso. Diferente do Som. Mas enfim, depois a gente vai falar sobre o Som, não, o Som é decepcionante. Porque eu acho que ele tem um paralelo interessante de se fazer. Mas eu não tenho tanto a falar sobre esse gibi. Para além disso, tipo, pô, é um gibi subestimado. É um gibi que, se você gosta desses 2 meses que eu falei, que eu fico mencionando, Sinners, a partir da verdade, traz mais isso daqui, esteticamente e tematicamente, que me fala muito da repressão dos Estados Unidos às pessoas pretas. E eu acho que uma coisa que faz muito bem, que eu já tenho já falei antes aqui no canal, sobre a abordagem quanto à música. A abordagem dos quadrinhos quanto à música. Eu não lembro quem foi o pesquisador que eu ouvi falar que disse que a mídia dos quadrinhos, se ela realmente estivesse evoluindo, se a gente realmente se esforçasse para evoluir, a gente já teria descoberto como traduzir a música nos quadrinhos de forma melhor. Tem gente que usa como argumento as antologias da Brasa para dizer isso. Não dizem, eu poderia levantar isso, mas eu acho que não. A questão de sentir a música. Acho que não. Falei no Gelia como tem uma abordagem interessante, mas não traduz bem. A gente vai falar no clube de leitura como os mangás têm essa questão da relação com a música. Mas o que eu acho que isso aqui faz bem, por ser um quadrinho sobre blues, não é sobre... Não traduz bem a música, mas traduz muito bem a reverência perante a música. A sensação de estar diante da música. E isso é um grande crédito. Tem uma página dupla aqui, vamos ver se eu consigo achar. Olha isso aqui. Isso aqui no meio do quadrinho é muito bom. Traz a sensação espetacular, o maravilhamento, o mistério de estar diante de uma banda que isso aqui é especial. Essa página dupla aqui é especial. Provavelmente muito por causa desse desenho meio... Como posso dizer? Abstracionista? Não é abstracionista. Essa interpretação, esse uso de múltiplas mídias do Anand,
que faz essa página aqui ter uma carga sentimental muito interessante. É uma página simples, é só de pisar em quadros e tal, mas como no contexto da condição da história eu acho muito boa. Então fica esse comentário sobre a questão da música nos quadrinhos positivamente em Blue and Green. O que mais eu tenho nos comentar sobre isso? Os extras são legais. Primeiro, eu sou o admirador número 1 do Humvee, então ver a questão dos sketches dele para o desenhista é muito interessante. É legal também aqui a questão da superposição do filamento. Isso é foda. E eu queria dizer também, o design disso aqui é uma adaptação do design que o Tom Muller fez. O Tom Muller é o melhor design dos quadrinhos da atualidade. Últimos 8 anos. Ele é o cara que ficou encabeçado de padronizar a fase Krakoa e fazer o desenvolvimento visual dela. Isso aqui é primoroso. Isso aqui é um encadernadinho muito bom. A QS fez um ótimo trabalho de adaptação aqui. Mas o negócio será caro na época? Eu acho que é tipo R$90, R$80. Isso aqui não é um encadernado de R$80. Não tem nenhuma orelha. Se tivesse uma orelha, seria aceitável. Pagar, tipo, no ano que eu paguei na Live Star, que foi tipo uns 70. Não, foi 60 na pré-venda. Mas enfim, o preço é 80. Se tivesse uma orelhinha, eu acharia um preço justo. Mas enfim, eu tenho muitas desavenças com a QS. Mas, ótima curadoria. Isso é um gibi legal, isso é um gibi bem legal. Bom gibi, com esses parênteses que eu falei, de coisas excelentes. Coisas fantásticas. Então será que sobe para um muito bom? Sobe muito bom. É um gibi muito bom. É isso que eu tinha que falar. Esse é um gibi, como eu falei já em algum outro vídeo, tem poucos, eu não quero muito falar sobre tipo, contar a história de um gibi aqui, me deixar levar pelo, comprem isso aqui, é muito legal, tá lançando agora, comentar mensalzinha. Eu só quero falar de gibi quando eu tiver algo a falar, ou quando eles me empolgarem. E é o Humvee me empolga muito fácil, então eu quis falar sobre isso. E é isso. É isso, pessoal, não tem nenhum mistério. É só um gibi falando sobre o gibi que me empolgou. Um vídeo falando sobre o gibi que me empolgou. Como sempre, eu estou misturando tudo. Eu não sei falar. Eu não sei desenvolver ideias. Eu não sei porque vocês ainda me assistem. Mas como, sei lá, meus vídeos pegam 50 views, vocês ainda me assistem. É isso, pessoal. Até a próxima. Que vai ser o tão prometido vídeo de 7 soldados da vitória. Até mais.